Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar a nossa revisão sobre o capítulo 1, que é a Alta Idade Média, certo? Então, todo mundo abrindo a página do livro, na página 6, certo? Então, resumidamente, vamos lá. Para a gente lembrar, uma das principais características da Alta Idade Média foi a relação de sucerania e vassalagem. Uma relação que a gente vai perceber que vai perdurar por muito tempo na Idade Média. Vai ser um dos principais meios econômicos e sociais para as pessoas que viviam naquela época. A gente pode começar falando sobre o benefício. O benefício consistia em dividir as terras conquistadas das terras conquistadas que os guerreiros obtinham através das guerras, junto com seu chefe. Então, o que ocorria? O chefe via aquela extensão de terra e dividia com seus guerreiros como benefício da guerra que foi enfrentada, certo? Então, a gente pode começar por aí, que uma das principais características da relação do sucerano com o seu vassalo foi através disso, teve origem através do benefício. Depois a gente vai perceber que o feudo foi um dos principais meios econômicos daquela época. Que o que se consiste um feudo? Que o feudo era uma propriedade rural que se adquiria através dos laços de sucerania e vassalagem, que eram baseados nos costumes germânicos do comitatus, onde que tem os laços da sucerania e da vassalagem, eles se configuravam da seguinte forma: os suceranos eram nobres proprietários de terra que cediam parte de suas terras aos outros nobres. Os nobres que recebiam o benefício eram seus vassalos. Então, através disso, a gente vai perceber que os vassalos faz um juramento de fidelidade ao seu sucerano. Ao mesmo tempo que o seu vassalo fornecia proteção ao seu sucerano, o sucerano ele fornecia proteção ao seu vassalo. Aquele pedaço de terra que era dado ao seu vassalo através do benefício era para ele trabalhar com o seu plantio, que parte da sua colheita era dada para o senhor feudal como forma de pagamento, e com isso fazendo com que esse vassalo ficasse naquela extensão de terra por muito mais tempo. Através da relação de sucerania e vassalagem, a gente também vai perceber que ocorriam dois rituais muito importantes para o juramento de fidelidade, que era a homenagem e investidura. A homenagem era o juramento de fidelidade do vassalo perante seu sucerano. A investidura era a entrega do feudo pelo sucerano ao seu vassalo, que é exatamente o benefício, o contrato de benefício que eles faziam ali naquele momento. Uma das características mais importantes também da Alta Idade Média é como que era dividido as ordens sociais dessa época. Primeiro a gente vai falar sobre o manso senhorial. Eram as melhores terras onde ficava o castelo, que reuniam um conjunto de armazéns, oficinas, estábulos e a moradia do senhor. Então, era a casa do senhor feudal. O manso servil era o local habitado e cultivado pelos seus servos, aqueles que trabalhavam para o senhor feudal. O manso comunal, ou bosques e pastos, eram terras comuns, em geral uma área de florestas ou pântanos destinada à caça, que era feita apenas pelos nobres, certo? Também a gente vai ver a sociedade feudal e como que ela era caracterizada. E ela era formada também, né? Primeiro, a gente vai observar que um dos principais grupos da sociedade feudal era a nobreza, que eram os proprietários de terras e tinham um poder político, uma influência social. A sua obrigação era defender e proteger o feudo, que era o espaço de terra cedido ao seu vassalo. E eles eram também chamados de belatores, os que lutam ou guerreiam. Logo após, a gente vai conhecer também o clero, que eram os membros da igreja.
possuíam poder político e poder ideológico, pois afirmavam ter a preocupação de salvar as almas dos pecadores. Eles eram conhecidos também como oratores, aqueles que oram. Temos também os servos, que não tinham terras nem poder político. Eles eram obrigados a sustentar os outros dois grupos. Pagavam altos impostos conhecidos como laboratores, ou seja, aqueles que trabalham. Então, a gente vai perceber que nessa hierarquia social, vamos lembrar, nessa época não era classe social, era hierarquia social. Essa hierarquia social era feita através das camadas que ali existiam. E quem estava ali na ponta eram o senhor feudal, logo após, nobreza e o clero, e lá embaixo, o povo. E também vamos ter as obrigações servis, que são definidas por a corveia, que consistia em trabalhar cerca de 3 dias por semana de graça para o senhor. Talha, que era um imposto que era correspondente a uma parte de tudo que os servos produziam. Por exemplo, os servos tinham que pagar 2/3 ou 1/2 da produção que eles faziam da colheita para o senhor feudal. Existiam também as banalidades, que eram as taxas que eram pagas pelo uso das instalações do feudo, até mesmo dos moinhos, de todo o aparelho que eles utilizavam para poder trabalhar, certo? Também vamos ter o tostão de Pedro, que era o dízimo, então, ou seja, o pagamento que eles efetuavam para a igreja como um imposto, que correspondia à 10ª parte da produção agrícola. Então, era uma parte da colheita que era feita, que era doada para a igreja, que servia também como a manutenção da capela local. Eles utilizavam a venda dessa colheita para poder fazer a manutenção da capela daquela região. E logo após nós teremos o papel da igreja e como que ela teve uma influência muito grande durante essa época, principalmente através da sua influência de sustentação ideológica, que eles acreditavam que a igreja ela possuía boa parte do poder e influência nessa época. Quer dizer, tinha, né, no caso. Então, um dos ideais da igreja era o teocentrismo, que é a crença de que só tem a concepção de apenas um Deus e que é o centro do universo. Através dessa crença, eles espalhavam a sua palavra para todas aquelas pessoas ali na sociedade como uma forma de unir as pessoas através daquilo. E até mesmo eles utilizavam dessa sua influência social para também fazer uma influência, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Uma influência boa para os negócios do senhor feudal, né? E que através disso existiam pares, freiras, frades e os seus superiores dentro da Igreja Católica, que também era o conjunto que era se denominado clero, que era aquela camada que ficava ali, ó, junto com a nobreza, sempre fazendo aquelas negociações e até mesmo pegando parte da colheita para a manutenção da capela local, certo? Temos aqui uma parte aqui na página 8 do nosso livro, logo ali embaixo, em que fala como era a divisão do clero. Quem puder acompanhar, vamos lá. O clero era dividido em secular e regular. O clero secular era representado por aqueles que viviam no mundo, isto é, fora dos mosteiros. Eram pares, bispos e arcebispos, e etc. O clero regular era composto daqueles que viviam nos mosteiros e seguiam as regras, regula em latim, da sua ordem religiosa. Eram beneditinos, franciscanos, dominicanos, carmelitas e agostinianos. Então, a gente vai perceber que a influência da Igreja Católica era muito importante também para as relações de sucerania e vassalagem, e até mesmo para tentar manter a ordem local nas hierarquias sociais e para poder também manter a economia daquela sociedade também em andamento, através dos feudos. E logo mais a gente vai ter a participação dos islamitas através do profeta Maomé,
que foi um profeta que teve uma visão de que iria surgir uma nova religião no mundo, em que o Deus principal seria Alá e o seu profeta Maomé. Com isso, Maomé ele foi expulso da cidade de Canaã. É Canaã? Eu sempre confundo esse nome. Ele foi expulso de sua cidade porque, através da sua fé, da sua nova religião, ocorreu de muitas pessoas migrarem para essa cidade, mas não gastarem no comércio local. Os comerciantes locais observaram isso e viram isso como um problema, já que não tinha entrada de moeda, eles não teriam lucro local. Com isso, eles expulsaram Maomé da sua cidade de origem, fazendo com que ele migrasse para outras cidades na Península Arábica. Com isso, com a extensão e com o domínio da crença islâmica, eles conquistando uma grande área, uma grande parte de terras, onde eles foram espalhando a palavra de Maomé através disso. Vamos também estudar sobre a expansão do Império Império Islâmico, desculpa. A gente vai perceber que através da doutrina da religião de Maomé, da religião islâmica, e com essa conquista dessas áreas, a gente vai perceber que vai ocorrer uma grande migração de povos, e com isso, a cultura deles vai ter uma grande influência dentro dessa camada social. E com isso, vai ocorrer um abalo no sistema feudal e nas relações de sucerania e vassalagem, certo? E com isso, vai ter futuramente um enfraquecimento nas relações entre os seus profetas, porque através da dinastia Umíada, que foi responsável pela maior parte de conquista dessa área, muitos deles vão agir com uma forma mais gananciosa, vamos assim dizer. Através dessa conquista dessa área, eles vão tentar conquistar ainda mais, e com isso, Maomé ele vai perdendo, vamos dizer, a sua influência nesse território, porque quando você conquista um grande pedaço de terra, você precisa de pessoas responsáveis para representar cada área que está ali. Então, com isso, esses representantes queriam obter mais poder, eles queriam poder ter mais influência dentro daquele território e poder ter mais influência social também. Então, o que houve? Devido a esses conflitos que houve dentro dessa dinastia, a cultura islâmica, aquele território ali, foi sendo perdida. Só que, apesar do território islâmico ter sido conquistado aos poucos através dessa crise dentro da dinastia de Maomé, a cultura islâmica ela foi espalhada para o mundo, a religião islâmica. Não é à toa que hoje, até mesmo aqui no Brasil, nós temos representantes, até mesmo pessoas que seguem a cultura islâmica, que acreditam na religião e na palavra de Maomé, certo? A gente vai perceber que toda essa ordem social ela vai ter muita influência, e através que os anos que vão se passando, a gente vai perceber que vai ter muitos conflitos sociais e que essas sociedades elas vão passar por transformações e mudanças sociais, e que isso vai ter uma influência muito grande, principalmente na identidade cultural desses povos, porque quando a gente fala sobre uma grande conquista de terras, a gente sempre tem que ter em mente de que se há uma conquista territorial, muitas dessas pessoas vão ter contatos com outras culturas, porque sempre vai ter o dominador e aqueles que são dominados. E os dominados, geralmente, precisam aderir à cultura daquele que conquistou a sua terra local, certo? Por enquanto é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, certo? No privado.
E é isso aí. Se cuidem e fiquem bem. Um cheiro.